Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então vamos lá. Aula de matemática, eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês aqui hoje. Bem-vindos ao TV Araxá Edu, que é muito bom ter você aí do outro lado. E para a aula de hoje, o que será que temos? Hoje nós vamos continuar no item da geometria, nesse mundo geométrico. E nós vimos que dentro da geometria nós temos aí as figuras planas e temos os sólidos geométricos, ou também conhecidos como figuras geométricas espaciais. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Estes sólidos geométricos, estas figuras geométricas espaciais associadas, nós temos que fazer algumas associações aqui hoje, certinho? Vamos lá? Antes de iniciarmos o conteúdo novo, nós precisamos recordar a base, o básico dessa parte dos sólidos geométricos. Vamos lá! Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos são aquelas que têm três dimensões: comprimento, largura, altura. Comprimento, largura, altura. Aqui do lado nós temos comprimento, largura, não temos altura. Então aqui nós temos uma imagem, uma figura 3D, três dimensões. Enquanto aqui nós temos uma figura 2D, duas dimensões, duas características. Temos do lado de cá figuras geométricas, uma figura geométrica espacial ou sólido geométrico, paralelepípedo retangular. E temos aqui um retângulo, que é uma figura geométrica plana, que é o retângulo simples, aprendemos isso desde pequenos. A diferença entre eles é somente aqui, a altura. Todos os lados do paralelepípedo retângulo, nós temos quem? Retângulo. Este lado tem retângulo, vamos pegar outra cor para aparecer aqui, ó. Este lado tem retângulo. Vamos em outro lado, este lado tem retângulo, lá no fundo tem retângulo. Todos os lados que eu observar um paralelepípedo, eu vou observar que tem retângulo. Por isso que eles estão aqui, ele está aqui para fazer essa comparação e diferenciação entre um e outro. Aqui, sólido geométrico, 3D, três dimensões. Aqui, figura plana, retângulo, duas dimensões, duas características, está só numa superfície plana. Até aqui, ok? Tranquilo, né? Vamos para o próximo item. Nós vamos explorar agora os sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. A turma do terceiro ano aqui da TV Araxá está fazendo uma atividade bem interessante sobre geometria, certo? A professora levou alguns sólidos geométricos e cada aluno tem que observar e escolher um. Então vejam aqui os sólidos geométricos que nós temos, certo? Nós temos cilindro, temos cubo, temos um bloco retangular. Temos aqui, olha só, gente, o que complementa o retângulo. Aqui, esse lado tem retângulo, este também. Olha que interessante quando nós vamos para o sólido. Temos a esfera, temos uma pirâmide com base quadrangular. E temos um cone. Até aqui, ok. Eu quero que vocês observem, antes de seguirmos, as laterais destes sólidos geométricos que estão aqui. Vamos ver, aqui o cilindro, a lateral dele, arredondada. Aqui nestes, aqui lateral plana, aqui também plana, formado por quadrado. Aqui plana, formada por retângulo, aqui arredondada, então vai rolar. Aqui a base é quadrada, as laterais planas, formadas por triângulo. Aqui laterais arredondadas. Opa, eu acho que já chegamos no conteúdo da nossa aula. É aqui que está o grande segredo da nossa aula. É através dessas características das laterais que nós vamos falar e explorar na aula de hoje. Vejam. Cada aluno jogou um sólido geométrico no chão e teve que responder: rola ou não rola? Vamos ver cada situação? E aí, daqueles que nós vimos lá agora, quais são os sólidos geométricos que vocês acham que rola ou não rola?
É a pergunta que eu faço para vocês. Tá muito fácil, né? Se você fez o passo a passo comigo de observar as laterais, você já matou a charada. Vamos lá, item a item então, vejam. O Matheus escolheu o cubo e jogou o cubo no chão. E aí, gente, o cubo rola ou não rola? Se você colocar um cubo no chão, ele vai rolar? Não vai. Não tem como rolar. Olha, vamos ver as laterais dele. O cubo, as laterais, são formadas pela figura plana, quadrado. Não tem como rolar. Olha lá, observando ele, o quadrado, o cubo, né, as laterais têm figuras planas, não induz a rolar, porque as laterais não são arredondadas. Então, aqui nós temos a resposta, não rola, Matheus. Muito bem, o Matheus acertou. Vamos para o próximo. Agora eu tenho uma garotinha, é a Juju. A Juliana escolheu outro sólido geométrico. Ela escolheu o cone. E aí, galera, você acha que ele rola ou não rola? Observem as laterais do cone. Se colocarmos ele deitado no chão, ele rola. Se colocarmos ele em pé, não rola. Prestem atenção. Quando eu estou falando de laterais, eu estou falando aqui. Isso aqui é base, que é o que deixa o sólido geométrico em pé. Estamos falando de laterais. Se eu colocar ele deitado, né, na lateral dele, e aí, ele rola ou não rola? Muito bem, ele vai rolar, porque ele tem as laterais arredondadas. Não estou colocando ele em pé, hein? Prestem atenção. Agora cheguei no Joaquim. O Joaquim escolheu o cilindro. E aí, gente? O cilindro que o Joaquim escolheu, rola ou não rola? Vamos observar as laterais. Laterais arredondadas. Se as laterais são arredondadas, então tá na cara o que vai acontecer, né? Lembrando mais uma vez, igual eu acabei de falar no cone, eu não vou colocar ele em pé. As bases, né, do cilindro são formadas pelo círculo. Se eu colocar ele em pé, o círculo é uma figura geométrica plana. O plano não vai rolar. Agora, o que é arredondado, as laterais são arredondadas, se eu colocar ele deitado, aí ele vai rolar, certo? Vamos para o próximo. Então, só voltando aqui, rola. O Joaquim escolheu o cilindro e ele rola. Agora eu vou para o Felipe. O Felipe tá todo empolgado, já jogou a pirâmide. Ele pegou uma pirâmide e jogou. E aí, gente? A pirâmide rola ou não rola? Tranquilo essa, né? Agora já deu para pegar bem as características. As laterais são planas, a base também é plana, né, gente? Então, as laterais são formadas por triângulos. Então, aqui não rola, Felipe. Não rolou a pirâmide do Felipe. E aí, você conseguiu perceber o que rola e o que não rola? Foi tranquilo, não foi? Descobrimos nessa atividade que os sólidos geométricos são divididos em dois grupos. O grupo dos corpos redondos e os poliedros. Professora, como assim? Nessa atividade, eu estava com um pacote todo de sólidos geométricos. E através da atividade, conforme ela foi acontecendo, vocês mesmos foram fazendo essa divisão entre o que é corpo redondo e o que é poliedro. Vejam só, os corpos redondos ou não poliedros, eles são delimitados por alguma superfície arredondada. Lembram quais foram as que rolaram? Foram o cone, olha lá, laterais arredondadas e cilindro também. Faltou aqui a esfera, né? Uma bola. Se eu jogar a bola, automaticamente a bola roda. É uma esfera. Laterais arredondadas. Então, nós temos esses três itens aqui que são corpos redondos. Dentro de sólidos geométricos, temos então essa divisão. A primeira que estamos vendo, corpos redondos ou não poliedros, certo? Vamos passar para o próximo. Agora chegamos nos poliedros.
E aí, gente? Os poliedros são totalmente o contrário dos corpos redondos. Por quê? Superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. Todos os lados dos poliedros são formados por figuras geométricas planas. Vejam, paralelepípedo, retângulo, retângulo, temos aqui outro retângulo, lá no fundo retângulo, aqui na lateral retângulo, tem retângulo para todo lado, figura plana. Dentro do paralelepípedo temos figuras planas, laterais formadas por retângulos, certo? Quando vamos para a pirâmide de base quadrangular, nós temos também todas as limitações feitas por triângulos e embaixo a base quadrangular, figuras planas. Aqui já tem matou a charada tudo, né? Poliedros formado por figuras planas. Não poliedros ou corpos redondos, laterais arredondadas, certo? Superfície arredondada. Agora vamos lá. Poliedros versus não poliedros ou corpos redondos. Você conseguiu perceber a diferença entre eles? Para vocês está bem tranquilo isso? O que é poliedro e o que é não poliedro? Foi bem tranquilo, não foi? Aqui, poliedros possuem superfícies planas e, por isso, não rolam. Olha lá, vejam só as laterais. Aqui eu só tenho os poliedros. Aqui fica visível, fica nítido, só de olharmos as laterais. Todos os lados temos superfícies planas. Agora, quando eu venho para os não poliedros ou corpos redondos, temos curvas arredondadas e tudo isso faz com que esses objetos rolem. Tranquilos? Então vamos lá, fechando a nossa aula. Poliedros, não poliedros ou corpos redondos foi o objetivo da nossa aula de hoje. Vimos que dentro do grupo de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais, temos dois grupinhos, os poliedros e os não poliedros. Poliedros formados com figuras planas. Os não poliedros têm a superfície arredondada e rolam. Bem tranquila essa aula, né? Toda vez que você tiver que fazer essa divisão, é só você pensar, este sólido geométrico rola ou não rola? E aí você vai saber fazer essa divisão, certinho? Bons estudos para vocês, continuem aí de casa. Um beijo, um abraço e o queijo, até a próxima aula.